Você não é fraquinha, você é uma mulher forte. Quando a sua amiga quiser te dar um migué, se fingir de fraquinha para você fazer, porque tem amiga que é assim: ai amiga, tô tão desanimada. Ela é a rainha do drama, não olha para ela agora. Eu nem vou olhar para minhas amigas. A rainha do drama. Ela chega. Você vai dar uma levantada nessa mulher. Para de ser frouxa e fraca, mulher, te levanta! Porque essa pressão está te fortalecendo. Nem olho. Minha filha, gente. Ah, Jesus. Você pode se assentar. Eu fui incumbida de trazer a última palavra dessa noite. Prometo não demorar. Ai, eu fico muito orgulhosa. Coisa mais linda é você ver o crescimento de alguém. É você ver de onde ela saiu e de onde ela está, né, tia? Aqui na minha frente hoje toda a minha família. Queria que vocês ficassem de pé, a minha família toda, aqui as mulheres da minha família. Elas estão aqui. Obrigada. Boa parte daquilo que eu sou tem muito a ver com quem vocês são. E tem uma pessoa muito especial aqui hoje, que já é famosa na internet. A minha avó, de 92 anos, está aqui hoje. Será que dá para colocar ela? Tentar colocar ela, dá para colocar no telão ou não? Na transmissão só, né? No telão não dá. Mas depois vocês veem ela. E quando ela chegou ali atrás, a gente se abraçou chorando. Não foi, vó? A avó cuidou muito bem de mim, como a minha mãe. A avó foi uma mulher que me amou amar as escrituras. Ela é a minha Lloyd, né? A avó Lloyd de Timóteo. Ela foi uma mulher muito importante na construção do meu amor pela palavra de Deus. E quisera eu, e eu quero, um dia, eu tive essa visão nessa conferência. Daqui muitos anos eu vou estar sentada com 90 anos. E os meus netos vão estar aqui. Porque eu não estou construindo uma aventura com Deus, eu estou construindo um legado, uma história com Ele. A gente vai ter 90 anos, tá bom? Tá chegando muito rápido. Eu vou fazer 47, gente. Tô linda, glória a Deus, é verdade. Mas está chegando. Daqui a pouco não tem nada que segure, minha gente. Mas, vó, eu quero te honrar aqui. Honrar os teus cabelos brancos. Honrar a tua história. Eu sei que não foi fácil criar os filhos. Na época que a minha avó se converteu, meu avô não era convertido. Meu avô não queria que ela fosse para a igreja. O evangelho naquela época não era tão bem visto assim. Mais de 50 anos atrás. E ela trouxe até aqui. E às vezes eu vou lá e ela está assim: o que eu posso fazer, minha filha, é orar. Eu falei: vó, é tudo que eu preciso. Esses dias cheguei lá, meu livro, Mulheres Enraizadas. Eu falei: que é isso, vó? É porque eu e mais 5, eu e mais 3, a gente está lendo junto o livro, fazendo devocional. E na velhice darão frutos. E na velhice darão frutos. Eu declaro sobre você que você vai ser uma senhora de 90, 100 anos, para cima,
inteligentíssima e que ainda dará muitos frutos. Muitos e muitos frutos. Vó, a senhora me inspira e inspira uma multidão de mulheres. Que o Senhor te abençoe, acrescente teus anos. Eu quero estar na festa do 100º ano da Dona Ondina, porque eu creio que Deus pode fazer, amém? Aleluia. E estou muito feliz, porque eu estou com uma palavra escondida há um tempo, gente. Essa conferência ela foi tão diferenciada, porque as 2 palavras que eu iria ministrar nessa conferência, o Senhor me deu há meses. E essa última palavra, eu falei, Deus, como é que eu vou aguentar nas reuniões de mulheres e não liberar essa palavra? Como que eu vou fazer para segurar a minha boca e não falar o que o Senhor está falando? Mas uma das coisas mais lindas que eu vi nessa conferência acontecer, porque conferência é para conferir. Quando a gente se reúne numa conferência, a gente está conferindo juntas. Então muitas de vocês estão assim, poxa, o Senhor já tinha me dito isso. E eu não sei se vocês perceberam, mas uma palavra está conectada na outra de uma forma sobrenatural. Aquilo que uma ministra está conectado com a outra, o que a Maiara ministrou, está muito conectado com a palavra que o Senhor me deu para esse último dia. E esse último dia de conferência, a última ministração, vai ser uma ministração de envio. Sabe como que eu vejo vocês aqui? Como no dia que a Vitória saiu da minha casa de noiva. Ela estava pronta para casar. E me veio assim, meu Deus, tudo que eu podia ter feito eu fiz. Aí eu pensei, ela vai chegar na casa dela, ela não sabe fazer feijão. Porque no começo, quando eu ia usar a panela de pressão, eu ia usar assim, sangue de Jesus tem poder. Quando ela fazia um barulho meio estranho, eu ia lá com uma vassoura, diz, Deus. Mas tudo tem uma explicação, gente. A minha mãe já explodiu 2. Tudo tem uma explicação. Mas eu dei tchau para minha filha. E foi engraçado, gente. O que eu posso contar agora? Olha que discreta que eu sou. Mas aconteceu a festa, biribororó, ela bem feliz. Eu pensei, a ficha dela ainda não caiu. E ela bem faceira na festa. Uhul, uhul, fotos, uhul, e tal. Aí a menina assim, vamos lá retocar a maquiagem. Aí eu já retoquei a maquiagem com ela, falei, ai, tal. Aí ela assim, mãe, essa bolsa aqui tem que levar para casa. Eu falei, sim, para tua, tem que botar no teu carro. Aí ela, a primeira fichinha dela caindo assim. Daí, gente, na hora de despedir no casamento, não foi, filha? Foi difícil. Porque ela tinha tirado o vestido, estava com uma roupinha já de viajar. E eu fui, e tipo assim, eu pensei, não vou chorar, não vou chorar. Vou dar força para ela. Cheguei lá, oi filha. Ai, tá tudo certo, né? A festa foi linda. Deus te abençoe, mãe, me leva para casa. Mãe, me leva embora. Meu coração de mãe apertado. Gente, eu não chorei uma lágrima naquela hora. Eu falei, não filha, tu tem a lua de mel para desfrutar. E agora a tua vida é com o teu marido. Vai. E o meu coração disse para ela ficar. Que hoje eles não precisam ir lá. Que uma mãe não passa. Misericórdia, Deus. Eu falei, Senhor, que difícil enviar os filhos. Abracei ela, ela foi. Quando eu fui pro carro, eu assim, tá, beijo filha, vai ser lindo, viu? Vai ser uma bênção. Deus te abençoe. Ai, entrei no carro. Aí o vestido estava muito apertado, vocês viram, né? E eu abri o vestido porque eu quero chorar.
Abre esse vestido porque eu quero chorar aqui. O meu vestido era tão apertado que eu estava morta de sede, tinha uma água no... Sabe assim, a porta do carro, a água estava aqui. Eu cumprimentava as pessoas igual um dinossauro. Eu andava igual um dinossauro Rex na festa de casamento dela. Eu não conseguia levantar os braços. Gente, chorei. Chorei que me acabei a noite inteira. Deus, vai lá onde eles estão agora, Jesus. Fazendo não sei o que, meu Deus. Guarda, ai, a minha filha, meu Deus. Vão se preparando. Passei a noite em intercessão. Aí quando o Telmo me viu desesperada, ele assim, não, eu tô forte, tô bem. Era uma derrota. Aí eu entrava dentro do quarto, ele chorando. Aí no outro dia de manhã fui na casa da Cris, a mãe do Marco que está aqui. O Senhor nos deu uma família maravilhosa. E quando eu orava pelo marido da Vitória, eu dizia assim, gente, vocês têm que orar assim também. Senhor, não dá uma sogra louca para minha filha. Senhor, não dá uma família doida para minha filha. Senhor, eu quero que a minha filha ame a sogra dela como ela me ama. Eu quero que ela tenha uma mãe. Eu não tenho ciúme não, gente. Porque quem agrada o meu filho me beija, gente. Coisa que eu acho mais linda quando a Cris fala, ai, eu amo tanto a Vitória. Gente, é música pro meu ouvido. Para de ser tóxica. Sabe, aprecia os relacionamentos. Aí eu falei, aí a Cris assim, amiga, tem resto do casamento da Vitória e do Marco aqui em casa, não quer vir aqui comer? As duas bem desesperadas. Eu falei, eu tô indo aí. O cabelo ainda desse tamanho por causa de... Cheguei lá. Eu cheguei lá, ela tava com o olho desse tamanho. Eu falei assim, Cris, o que tu chorou? Aí a gente se abraçou, vai dar tudo certo, né? Daí a gente não se aguentou. Choramos. Ela assim, eu lavei a roupa dele, as últimas roupas dele tá lá no varal. A gente se abraçou. Por que eu estou contando isso? Vai acontecer contigo. Vai acontecer. E não vem com esse papo, vai demorar, passa rápido. Posso te dar um conselho? Seja a melhor mãe que você pode ser enquanto eles estão dentro de casa. Ô mãe, eu gosto da tua carninha de panela. Faz. Ô mãe, eu gosto daquele bolo. Faz. Aí, hoje, você está vestida de noiva aqui. E quando a gente está na conferência, a gente está assim, uhul, que casamento lindo. Aí o senhor fala, vai acabar a festa, vai mudar de casa. Hã? Vai mudar. A festa vai acabar e tu vai descobrir que as roupas não se dobram sozinhas à noite, se passam e se limpam e vão para as gavetas. Tu vai ter que fazer. O caminho da responsabilidade cristã. O Senhor, Ele não está chamando uma namorada, Ele chama uma noiva e uma esposa. Muitos se relacionam com Deus como se fossem namoradas, que é só a parte boa do relacionamento. Porque o mundo hoje é assim. Lida com o prazer, com a parte boa, mas não quer compromisso, não quer dividir boleto, não quer ajudar nas coisas da casa. A Mayara falou uma frase que é uma verdade. Aliás, ela falou algo sobre isso e me veio uma frase. A comparação, ela é inimiga da celebração. Quando você se compara, você não consegue celebrar o outro. Porque a comparação tem uma amiga íntima, competição. Então quando você não consegue celebrar o que está na vida do outro, é porque com certeza você está competindo. E você está se comparando.
Eu vejo hoje uma libertação aqui. Você vai amar ser você. Amar viver o que Deus tem para a sua vida. Eu tive uma experiência essa semana antes da conferência, que a presença de Deus invadiu o lugar que eu estava. O Despertar é um ministério que a gente tem na igreja. Tem a Kellen, está aqui, que ela e o Diego que lideram. E é um lugar de oração, de despertar. E eles falaram assim para mim: Vivi, sábado à tarde, a gente vai fazer um período de oração pela conferência, pelas mulheres. Gente, a gente orou pelo avião de vocês, pelo ônibus, pela família de vocês, pela casa de vocês. A gente jejuou, a gente buscou a Deus. Vocês estão aqui cobertas. E aí, eu cheguei aí eu assim, eu vou lá para orar. Quando eu estou entrando na porta da igreja, eu conheço a glória de Deus. A glória de Deus estava na recepção. Eu já comecei a chorar ali. Só que quando eu ia começar a chorar e me entregar, sabe quando você tem uma vida adulta e você não pode chorar? Você vai, agora eu vou chorar. Ai, o frango, sabe aquela coisa? Não, agora eu vou chorar um pouquinho aqui. Ai, não, tem que fazer a tarefa da minha filha, sabe? Eu ia começar a me entregar ali. Eu vi uma menina chorando. E gente, eu tenho um amor pelas crianças que não dá para explicar. E elas têm por mim. Deus criou uma conexão minha com as crianças, que o meu próximo livro, em nome de Jesus, vai ser um infantil. Eu estou para fazer uma reunião só para elas. Eu estou sonhando com uma conferência de crianças. E aí, a gente já tem o Davi, né, que está sendo preparado. Em falar em Davi, que palavra foi aquela do Davi? Eu estou entrando, e eu já sou meio que vó das crianças da igreja. Uma vó num nível diferenciado. Diga-se de passagem. E tinha uma menina que eu amo muito chorando, gente. E ela chorava copiosamente no colo do pai. E o pai tentava explicar algo para ela, mas ela estava inconsolável. E 3 meninas bem felizes pintando um desenho perto dela. Eu falei, que foi que aconteceu? Aí ela desabou. Ela começou a chorar, ela viu que tinha palco, público. Ela disse, agora é o meu show. Ela começou, ai, por que assim, ó? Olha o que ela disse. Sabe esse livro? Aí o livro estava na mãozinha dela assim. Sim, o meu pai arrancou 3 páginas para dar para elas pintar. E o pai olhou assim para mim. Gente, na hora, o Senhor falou assim para mim: eu vou fazer isso contigo. Do que eu te entreguei, eu vou começar a dividir. Eu me ajoelhei e comecei a chorar, explicando para ela e explicando para mim. Não fica triste. Eu com 2 caras, uma para ela e uma para mim. Porque o teu pai sabe o que é melhor. Ele viu que o livro, olha que tanta página que tem no teu livro ainda. Tinha muita página. O teu papai tirou só 3 folhas. E deu para as amiguinhas que não tinha nenhuma. O teu pai está te ensinando a ter um coração que divide. Os presentes que o Senhor te dá não são só para você. E quando a gente não quer dividir, eu falei para ela, o papai tem que pegar o livro, arrancar as folhas e entregar. Daí o Senhor falou, né? Eu falei, aham. Está chegando a hora que o Senhor te deu, você vai ter que dividir. O Senhor falou, essa menina revela o coração das mulheres dessa conferência. Eu dei muito para elas, muito. E tem algumas mulheres lá fora que não tem nada. E eu preciso que elas aprendam a dividir o que eu dei para elas. Irmãs, eu me lembro, numa fase tão difícil financeira minha e do Telmo. Vocês olham assim para mim, isso aqui é ganhei essa roupa bem bonita.
Mas às vezes vocês olham assim, nossa, gente, o lugar que eu mais amo estar, sabe aonde? É na vontade de Deus. Mas quer ver eu realizada? Me coloca dentro do presídio, me coloca numa comunidade carente, me coloca no meio de prostitutas, no meio da rua, no meio de gente que ainda não conhece o Senhor, que precisa, que é sedenta. É ali que eu amo estar. Quando eu entro no presídio, pode ser assim, ó, ai, deve ser um peso. Para mim não é. Eu entro lá, elas me trancam junto com as presas, eu digo, ai Deus, eu nasci para esse lugar. Porque eu olho lá, tem aquelas mulheres naquela portinha, às vezes eu tenho só o olho dela, coloco a minha mão lá dentro e digo assim, ei, ainda tem vida aí, Deus não desistiu de vocês. Deixa eu arrancar do meu livro uma folha, de uma história que não é só minha, mas pode ser tua também. Foi difícil reter essa palavra, ela estava pulsando dentro de mim. E nessa conferência eu vi muito Deus trabalhando na gente, porque o Senhor é aquele que vai nos conquistando. Ele vai, não é que Ele engana. A gente não pode falar isso, mas Ele vai nos conquistando. Aí quando tu vê, tu está entregando tudo. Sabe, Deus, Ele tem uma forma de agir, presta atenção. Ele primeiro desabilita a pessoa, depois remove. Lembram de Saul? Ele primeiro desabilitou Saul e depois ele removeu. Mas também Deus primeiro habilita para depois estabelecer. Então você vai vivenciar algumas coisas por esses tempos que são habilitações do alto para a sua vida. Lembra que no primeiro dia da conferência eu tive uma visão clara que eu via muitos caixas de presentes sendo preparadas. Hoje é a entrega. O Senhor vai entregar hoje muitas habilidades novas para você. Você vai olhar e vai dizer assim, gente, mas eu não era boa nisso, mas agora eu sou. Habilidades de Deus. Só que não confunda, ainda não é estabelecimento. E posso dar um conselho sobre isso, não se estabeleça sozinha, espere Deus fazer. Sabe qual é o diagnóstico que eu olho dentro de uma mulher? Quando eu vejo uma mulher que anda igual uma barata tonta assim, anda. Eu olho a vida dela, é toda inosada. A vida financeira inosada, a vida amorosa enrolada. Anda com o outro. Vida espiritual não cresce. Vive na mentira, no engano, no rolo. Se arruma, vem para a igreja, achar tudo certo. Aí quando eu olho isso, eu digo assim, Deus, como é que eu chego ali e falo que vir no culto não resolve a vida, que ouvir a palavra, só ouvir não resolve, mas praticar essa palavra e ter uma postura. Gente, o caldo engrossou para nós. O caldo engrossou. Deus não nos deixa ser indesculpáveis, porque Ele está nos alertando. Como a Maiara disse, não tem mentirinha. Ai, acabou o doce de leite lá mofado. O doce de leite gritando na geladeira, mentira! É igual vai subir, se sobe o teu filho no sofá, sai daí! Se sobe o filho da tua amiga, ai querido, tu vai te machucar. O Senhor está vendo. Aí o filho olha, nossa. Diz para tuas amigas vir mais aqui em casa, mãe. O Senhor deu a João Batista uma unção que inflamou toda uma nação. Você já imaginou? Deus levanta uma pessoa, enche ela de unção e toda uma nação é inflamada por essa unção. De modo que tanto grande, pequeno, foram até Ele. E a Bíblia diz assim, o que vocês foram ver lá no deserto? Se não só um caniço agitado pelo vento. Uma coisa tão simples, não era nada demais. Agora escute isso. A unção que Deus derramou sobre ele começou a atrair multidões que iam até ele. Mas somente depois de ele ter conquistado a atenção da nação, olha isso, é que ele apontou e disse assim:
quando todos estavam olhando para ele, que eu diminua e que você cresça, Jesus. Que eu diminua e que você cresça. Muitos alcançam uma posição de destaque e acabam, porém, querendo se estabelecer ali, e se recusam a diminuir para ceder espaço para o que o Espírito Santo quer fazer. Você precisa ceder espaço para que Cristo cresça através da sua vida. João 3,13. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Você já viu uma plantação de milho? Quem já viu? Já viu uma plantação de maçã? Morango? Toda plantação intencional para alimentação, ela é uma plantação que Deus conta com o homem. Nenhuma plantação de milho se deu sozinha. Um homem precisou abrir a terra e colocar uma semente. Às vezes as pessoas, hoje mesmo eu falei sobre isso, sobre a idolatria de ministros, né? Eu falei sobre pessoas, mas posso dizer uma coisa: Deus usa pessoas. Não tenha dúvida disso. Deus usa pessoas. Ele vai usar pessoas para trazer a vontade dEle. Tudo que Deus fizer, Ele vai usar eu e você. Ele precisa de mim, de você. O desencaixe com o sistema desse mundo é o encaixe para o plano de Deus. Eu queria que você abrisse em Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 1, versículo 8. Deixa eu pensar de onde que eu vou. Versículo 8, que diz assim: por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. Lembram quando José foi para o Egito? Se tornou governador, segundo depois de Faraó. 9, o rei disse ao seu povo: vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão a nossos inimigos e lutarão contra nós, depois fugirão dessa terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo sob opressão. Os israelitas construíram Pitom e Ramessés, duas cidades de centro de armazenamento para Faraó. 12, porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. O faraó, o rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias Sifra e Puá: quando ajudarem as hebreias a dar à luz, preste atenção durante o parto. Se for um menino, matem o bebê. Se for menina, deixem-a viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer a ordem do rei. Assim, deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: por
que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? E as mulheres hebreias não... Aí as mulheres falaram: as mulheres hebreias não são como as egípcias. Responderam as parteiras ao faraó: elas são mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que quando a gente chega, não dá nem tempo. Deus foi bondoso com as parteiras. E os israelitas continuaram a multiplicar-se e a tornar-se cada vez mais fortes, porque as parteiras temeram a Deus. Ele deu a cada uma delas a sua própria família. Até aqui. Uau, que palavra. E eu tirei algumas lições dessa palavra para essa noite, como a nossa carta de envio, como o nosso chamado dessa noite. A primeira lição que eu aprendo é que uma coisa é quando você é pequeno, agora espera você crescer. Existe uma perseguição quando crescemos. Às vezes, como pastora, é tão incrível isso. A gente vê muitos filhos se achegando e caminhando com Deus, se convertendo. E o começo, aquele começo da conversão, mas de repente, aquela pessoa diz assim: pastora, vou jejuar. Os 3 dias de jejum. Quem participou aí dos 3 dias que a gente fez em lives? Pastora, nunca tinha feito um jejum de 3 dias, vou fazer. Aí eu penso assim: ai, faz, amada, faz. Por quê? O jejum faz você crescer. Todo crescimento atrai oposição do inimigo. Todo crescimento atrai olhares. E sabe de uma coisa? Essa perseguição no primeiro momento, você vai ver que ela é velada. É uma estratégia do inimigo. É uma perseguição escondida. E olha que aqui eu vou dizer para você, não é uma perseguição do que você já tem. É uma perseguição daquilo que você vai gerar. Quando eu me separei, em 2002, a gente tem casamento restaurado, graças a Deus. Deus restaurou o nosso casamento no meio do tempo. Glória a Deus por isso. Agradeço todo dia por o Senhor ter olhado com bondade para a nossa casa. Tão imaturos, o Senhor teve misericórdia e restaurou o nosso casamento. Mas outro dia eu estava de carro passando pela frente da igreja. A igreja lotada, carros e carros entrando. E eu sou muito detalhista. Eu vejo um carro entrando com uma família, gente, eu acho isso a maior riqueza do mundo. Um pai, uma mãe, um filho indo para a igreja. Eu não consigo me acostumar com isso. Eu acho isso lindo. E o Senhor falou comigo aquele dia: quando o diabo quis destruir o teu casamento, não era o teu casamento que ele queria. Ele queria isso aqui. Quando o diabo tenta na sua vida te parar, te fazer desistir, não é o que você está vivendo que ele quer, mas é a promessa que você é em Deus. Eu tenho uma unção dentro de mim, que agora eu aprendi que eu posso dizer isso. Antes eu só escondi ela. Mas eu tenho uma graça, uma unção dentro de mim, que eu olho as pessoas por trás do que eu vejo na aparência. Uma graça. E eu olho para as mulheres, às vezes passando guerra e luta. Eu vejo a Viviane de anos atrás, eu digo assim: ai, se ela soubesse o que ela pode ser em Deus. Ai, se ela soubesse. Se ela fosse para o secreto buscar a presença de Deus. Se ela parasse de ouvir os inimigos. Se ela parasse de se preocupar com coisa pequena e fosse para Deus, o que Deus ia fazer na vida dessa mulher. Porque o inimigo, ele persegue. Faraó olhou: nossa, que povo grande. Nossa, que conferência grande. Quem é ela? Nossa, que isso? Que coisa grande. Chama atenção. A perseguição do inimigo, ela vem para diminuir o que Deus está fazendo na sua vida. Toda perseguição é para paralisar. Lembram de Neemias no muro? Quando ele estava quase concluindo a restauração do muro, quem aparece? Sanbalat e Tobias. E Sanbalat e Tobias chama ele para uma conversa. Ei, Neemias, desce aí do que você está fazendo, vamos conversar. Eu já disse tanto não para conversa, gente. Distração.
Tem gente que não quer resolver, quer confusão. Aí sabe o que ele falou? É que eu estou num trabalho muito importante, não posso ir agora. Duas estratégias do inimigo para diminuir os propósitos de Deus, anota aí, são duas. Primeiro, trabalho dobrado. Ele vai te fazer coisas que não era para você fazer. Posso te dar um conselho? Às vezes você vai ter que deixar a sua pia cheia, dizer assim, ó, beijo querida. Beijo. Copo, prato. Deixa lá. E vai ter um tempo com a sua família. E vai ter um tempo, sabe? Quantas vezes o Telmo... Agora eu aprendi, né? Às vezes a mulher, o negócio do cabelo da mulher é uma coisa complicada, não é? Quando a mulher lava o cabelo, é um evento. E o lavar ainda, ele precisa vir com uma conta. Se eu lavar hoje, ele vai ficar bom amanhã. Vai ficar bom depois de amanhã. Mas aí eu tenho um compromisso naquele dia, não posso lavar hoje. Não é assim? E eu já deixei de fazer muita coisa. Sabe o que eu aprendi agora, gente? Vou ensinar para vocês, tá? Amarra o cabelo, meu cabelo tá sujo. Que ó, spray. Passa uma escovinha bem boa, amarra para cima e sai com a tua família. O inimigo, escute o que eu vou falar para você. O inimigo, ele tem uma estratégia, botar a gente para trabalhar demais, para a gente não desfrutar daquilo que Deus deu para nós. A estratégia para diminuir o crescimento era muito trabalho. É você pensar, vou trabalhar para crescer. Eu estava falando com uma cabeleireira. Eu amo a minha conversa com essas mulheres da igreja. É a minha cabeleireira por anos, a Lu. A Lu tinha um salão gigantesco, uma banheira para receber noivas, tal. Ela, inclusive, que arrumou a Vitória. Uma pessoa maravilhosa. E a Lu, fui lá arrumar o cabelo essa semana passada. E aí, Lu, perguntei. Depois do casamento da Vitória, teve muitas noivas que te procuraram para te arrumar. Ela falou, Vivi, olha, até teve. Mas eu disse não, porque eu já trabalhei demais, eu preciso dar atenção para minha família. E esse sucesso, ele é tão ilusório. Sabe, às vezes o inimigo vem te iludindo, porque tu vai diminuindo em vez de crescer. Posso dar um conselho, você que é profissional liberal, profissional? Dá uma olhada na sua agenda. Às vezes você vai ter que diminuir o ritmo. Porque você diz assim, não fecha. Parece que eu estou trabalhando tanto e as coisas diminuem. É por isso, é porque você não está priorizando. Você não está entendendo que isso é um ataque do inimigo. E segundo, ele também ataca, matando e perseguindo o que ainda nem nasceu. Gente, isso é tão forte. Tem uma parte do meu livro Mulheres Improváveis que eu falo sobre isso, gerando no secreto. Tem coisa que a gente não pode mostrar antes da hora. A gente precisa esconder para proteção. Segundo ponto, quando a pressão faz você mais forte. A Bíblia diz aqui que quanto mais eles oprimiam, lá no 12, ó, porém quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicava. A igreja, quanto mais perseguida no Coliseu, mais ela crescia. Quando eu me apaixonei por Jesus, quando eu me converti mesmo em 2002, eu fui comer a Bíblia e os livros que tinham, todos os clássicos que tinham. E eu falei assim, eu vou estudar a história da igreja. E quando eu fui estudar a história da igreja, eu me deparei com as mulheres da igreja primitiva, estava estudando sobre elas. E uma delas, eles tentaram matar ela de todas as formas, até que não conseguiu mais. Ela morreu de velha. Ela foi para o Coliseu, os leões vinham e lambiam ela, e ficava igual cachorrinho assim ao redor dela. Ela assim, gente, eles não estão com fome, ela dizia. Jogaram ela num tanque de óleo aquecido para que ela fosse morrer queimada. Ela passava o óleo assim no braço dela. Sabe o que eu descobri? Que
quanto mais perseguidos, mais multiplicamos. Por isso que a gente não fica abatido, não é? Como é que aquele versículo? A gente não desanima mesmo abatido. Porque nessa opressão e pressão, o óleo grosso está descendo. Agora deixa eu falar para você. A pressão vai te fazer mais forte. Hoje, quando a Flávia estava falando da mochila dela, quantas vezes o Telmo foi do exército por 20 anos. Então, se ela ia para a batalha, eu era mulher da tenda na época, porque eu lavava os coturnos, quantas e quantas vezes, né, amor? As roupas de guerra, de TFM. Mas eu lembro da mochila do Telmo, capacete também. Em alguns momentos tinha aqui de capacete. Eu lembro da mochila dele. Eu lembro quando ela vinha, que ela voltava cheia de barro, né? Dos acampamentos. E eu lembro, quando ela falou, eu disse assim: Senhor, olha como isso é forte. Aquele peso que no começo começa a te cansar, daqui a pouco ele vai te fortalecer. E não só te fortalecer, mas na sua chegada, tudo que tem ali dentro vai fazer sentido para você. Existem algumas pressões que você está vivendo que estão te fazendo mais fortes. Você não é fraquinha, você é uma mulher forte. Quando a sua amiga quiser te dar um migué, se fingir de fraquinha para você fazer, porque tem amiga que é assim: ai amiga, estou tão desanimada. Ela é a rainha do drama, não olha para ela agora. Eu nem vou olhar para minhas amigas. A rainha do drama. Ela chega. Você vai dar uma levantada nessa mulher. Para de ser frouxa e fraca, mulher, te levanta! Porque essa pressão está te fortalecendo. Nem olho. 3. O inimigo, ele quer usar o seu lugar de autoridade e a sua habilidade para os propósitos dele. Eu vou repetir. O inimigo quer usar a tua autoridade, os teus lugares de acesso, as chaves que Deus já liberou para você, mas ele quer usar para ele. Lembra da cantora sertaneja que a Angel contou hoje? Né? Ah, a igreja não me valoriza, vou lá cantar no mundo. O inimigo. E como que ele faz isso? Convites irrecusáveis. Olha o que acontece. Faraó, rei do Egito. Estou falando do rei. Ele deu a seguinte ordem às parteiras. Ele chama as parteiras e dá uma ordem para elas. Ele não chamou o suplente, o amigo, o próprio faraó. Vem cá, as parteiras. Chama aqui a líder das parteiras. Aí se Fraipuá, nossa, faraó chamou a gente. Não se engane com alguns convites que você vai ganhar por esses dias. Eu recebi um convite para essa conferência. Posso ir aí? Eu só quero ir aí participar. Falei, não. Porque antes de temer aos homens, eu temo a Deus. Não. Onde foi vista, me olharam, ligaram para mim, assessor pediu. Imagina, gente, Faraó, o maior líder da época. Não se iluda, é convites de morte. Ai, o dono da empresa me chamou. Nossa, ele fatura. Ele me botou no lugar bem alto, mas tipo assim, lá eu vou ter que mentir. Mas é aquela coisa bem pouca, entendeu? Não faz mal para ninguém. Como diz a Angel, ai, é só uma joelhadinha, vamos, gente. O Senhor conhece nosso coração, a gente só vai se ajoelhar só um pouquinho, tá, Senhor? É só para não causar confusão com as pessoas, entendeu? Ainda que você vá para uma fornalha 7 vezes mais aquecida, se ela tiver a presença de Deus lá, você sair ileso daquele lugar.
É esse tipo de mulher que Deus está procurando, está entendendo? Não use o seu dom para a morte. O inimigo é sugestivo. Ele olha para você que tem o dom da palavra. Imagina ela fazendo campanha política para mim. Ai, você é perfeita. Você tem mesmo quantos seguidores? Ai, vamos tirar uma foto junto, eu e tu. Eu quero promover a paz. Até as nossas maiores virtudes na mão do diabo, elas são usadas para destruição e não para bênção. Porque as nossas virtudes só são virtudes porque elas estão na mão de Deus. Não pensa que você é boazinha, queridinha. Você precisa de Deus. Tira Deus de mim para você ver o que sobra de mim. O inimigo, ele quer usar o nosso acesso e confiança. Eu falo sempre assim, gente. Ao redor de mim, pessoas têm acessos. Né? Eu digo assim, fulana, pega uma pessoa, você tem acesso aqui. Mas se essa pessoa, eu tenho acesso a ti, fica aqui perto, me ajuda. Beltrano, ciclano, fulano, vem. O que vai acontecer com ela? Perde acesso na hora. Acesso é um lugar de confiança. O que é que o inimigo quer? Você tem acesso com as coisas de Deus e lugares que Deus te confiou. Não use os lugares que Deus te confiou. Foi como foi muito difícil para as pessoas entenderem. Eu tive que ter conversas difíceis quando as pessoas começaram a me confundir com uma blogueira. Queriam usar o meu Instagram para promover empresas. Mas eu olhei para o meu propósito, eu falei, Deus, o meu propósito não é fazer as mulheres gastar mais, comprar mais. O meu propósito é que elas andem com Jesus, amem seus filhos, seu marido. Esse é o meu propósito, eu não posso vender ele. Quem que me deu influência foi o Senhor. Como que agora aquilo que Ele me deu, eu entrego para Satanás? Ele vê você com acessos e Ele quer usá-los. Ele sabe que você tem acesso ao coração dos seus filhos. Ele vai querer usar esse acesso aí. Ele vai querer usar a sua boca para você amaldiçoar o seu filho. Ele sabe que uma palavra sua no coração do seu marido tem muito peso. Então ele vai querer usar a sua boca dentro de casa. Não empreste a sua boca para o diabo. Você vai dizer assim, a minha boca tu não usa. Tem mulheres aqui que têm dificuldade, que acabam falando até palavrão muitas vezes, amaldiçoando seus filhos, a sua casa. Em nome de Jesus, que brasas vivas do altar toque os seus lábios, e que só o Senhor Jesus use a sua boca. Honre os lugares de confiança que Deus te deu. Honre os acessos que Deus te deu. Honre as habilidades que Deus te deu. Quarto, nós vemos aqui uma guerra de gêneros. Uma ordem: matem os meninos. Quem que é mãe de menino? Levanta a mão. Nossa, que tanta mãe de sacerdote tem aqui. Levanta a mão de novo, a mãe dos meninos. Sabe o que você veio fazer aqui? Construir uma túnica sacerdotal para o teu Samuel. Todos os anos Ana ia e levava uma túnica nova. Sabe por quê? Porque os sonhos de Deus crescem, eles precisam de roupas do tamanho compatível. Já pensou Samuel indo lá com as roupas? Mãe, não serve mais. Aqui na igreja a gente tem, meu marido, eu acho ele muito sábio. Telmo, uma das coisas que eu mais amo nele é que ele é muito autêntico. Então se ao redor dele os amigos estão todos enveredados, que às vezes os homens têm umas coisas assim, né?
Ai, vamos todo mundo fazer tal coisa. Às vezes eu vejo, Telmo, tu também não vai? Não, não gosto. Eu falo, mas é os teus amigos. Mas eu não gosto. E eu aprendo com isso com ele. E ele nunca foi empolgado. Eu já vi gente, sabe, a gente cuida de pastores e pastoras, e eu já vi muita gente alugando lugares 4, 5 vezes maior do que o próprio rebanho. E às vezes tem que devolver, diminuir, se empolgam no meio do processo. E uma das coisas que o Telmo sempre fala, ele diz assim, olha, cresceu, troca o sapato, mas espera crescer. Seja uma Ana que constrói uma roupinha sacerdotal para o teu Samuel do tamanho dele. Sabe o que significa? Tenha a linguagem da idade do seu filho. Construa o seu filho. Fale palavras para o seu filho. Porque, eu vou dizer uma coisa para você. Existe uma guerra assim, eles estão de olho nos homens. Querem arrancar a masculinidade dos homens. Querem destruir os homens, desmoralizá-los. Faraó falou o seguinte: é os meninos que eu quero que você mate. Mate os meninos. E Faraó, ele é tão sádico, ele personifica ali mesmo a imagem do inimigo. E ele fala para elas como que elas deveriam fazer. Ele diz assim, olha, quando vocês estarem ajudando as hebreias a dar a luz, presta atenção, durante o parto, fica olhando o que é. Olha isso, se for um menino, matem o bebê. Gente, agora eu vou te dizer uma coisa. Quando existem pessoas que amam o poder, elas são capazes de qualquer coisa. Eu tenho até medo de gente que ama poder, porque essa pessoa, ela é capaz de qualquer coisa, ela fica cega. Existe uma perseguição, ideologia de gênero. Gente, eu vi um livro de uma escola, eu chorei. Eu chorei e me irei e me indignei. E eu falei, Deus, levanta Sifra e Puá dentro das escolas. Levanta professoras que têm ordem para ensinar isso, mas elas não vão ensinar. Faraó, governo vai dizer, ei professora, você vai dizer isso, isso e isso. Que menino e menino também pode. Que menina e menina. Pois vai dizer, olha, a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher. Deixa o menino viver. Deixa ele viver. Não matem os meninos. Sabe o que é que levou elas a obedecer? Temor do Senhor. Sabe o que é que vai salvar a gente nesses dias? Não é o dízimo que a gente dá, não é a nossa história com a igreja. Tem gente que chega ali na pai da carteiraça em mim no Telmo. Chega lá, oi rapaz, sou tantos anos congregando. Eu falei, glória a Deus. Isso aí não quer dizer nada, sabe por quê? Tem tanto mau caratismo. Dá carteiraço, mas está no Serasa. Aí o diabo pega a tua carteirinha e faz assim, ó. O temor do Senhor é que vai salvar a gente nos últimos dias. É que vai te segurar, o que vai te dar sabedoria, porque a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Você está pedindo sabedoria para Deus? O temor é o começo. Elas saíram da conversa do Faraó. Certas pensaram, né? Nós somos importantes nesse fala. Olha aí. Quem chamou? O chefão. Mas sabe o que acontece? Vou contar um diálogo das duas. Duas mulheres com o mesmo chamado. Duas mulheres que se conversavam com certeza por olhares.
Né? Enquanto uma está aqui em cima na barriga, a outra está lá esperando o bebê nascer, ela só, e aí? Duas mulheres com habilidades semelhantes. Nessa próxima grávida, tu fica embaixo ou fica em cima? Como é que a gente faz? Duas mulheres conectadas no Espírito, elas temiam a Deus juntas. Algumas conexões são poderosas para nós. As parteiras que trouxeram Moisés à luz. Que menino lindo! Um libertador nasceu nas mãos delas. Mas elas tinham uma ordem de Faraó para matar todos os meninos que nascessem através da sua ajuda. Mas Sifrá diz, eu olhei para Puá olhou para mim. A gente é parteira e não coveira. A gente não pode fazer isso. Esse menino pode ser o próximo libertador de Israel. A gente não pode ser parteira que gera morte. Sabe? É por isso que nem todas as pessoas que se aproximam de você quando você está gerando, querem que nasça. É por isso que você precisa aprender a proteger aquilo que você está gerando em Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque o caráter ele pode ser corrompido, sabia? Eu tenho caráter, pode corromper. E a gente tem bastante motivo para o nosso caráter ser corrompido. Quer ver uma coisa? Não precisa nem levantar a mão, mas você já julgou um monte de gente e está fazendo igualzinho. E você é bem disfarçada, fica bem quieta, não fala para ninguém. Mas lá dentro o Espírito Santo já te disse, tu julgou a tua amiga por isso, né? Agora está fazendo igual. Eu lembro quando, eu vou falar uma coisa interessante, né amor? Eu estava rindo outro dia sobre isso. A gente quando tinha uma igreja lá na favela, essa igreja é grande. Certo é nós aqui, 4, 5 na favela. Agora até eu ia lá na igreja grande, cara de palhaço assim. Sabe? A gente não pode julgar. Temor do Senhor. As mulheres que Deus está levantando nesse tempo, elas são contra um sistema. Como disse as nossas amigas, elas não são neutras, elas são posicionadas. É por isso até que eu vim de amarelo, eu estava usando muito neutro, eu falei, está amarrado, deixa eu me posicionar. Elas não são neutras. Flávia falou hoje sobre Jael. Jael, ela morava num lugar neutro, mas na casa dela, a casa dela não era neutra. Não pode vir, a gente ama todos. Pode vir que a gente ama todos, a gente ama todos. Mas o princípio de Deus é imutável, nós não abrimos mão dele. Aqui a estaca na cabeça de Císera e pá! Quebrando estrutura de pensamento contra o sistema. Mas foi o Faraó que falou a maior influência. Se você se indispor com ele, portas na sua vida vão fechar. Gente, não é Faraó que abre porta para mim. A Bíblia é clara em dizer que a porta que Deus abre, ninguém é capaz de fechar. Ninguém. Eu não preciso me vender para um sistema corrupto, que usa e descarta as pessoas como se fossem coisas. Tem gente que se vende para estar em algumas mesas, e eu tenho vergonha alheia. Outro dia me levantei de uma mesa, ai, bate uma foto comigo. A pessoa estava até desconfortável ali, eu olhando, eu falei, meu Deus, uma troca, sabe? O Senhor não nos chamou para conchavos, mas para aliança. Se você faz conchavo, você vai arrumar tanta contenda para a sua vida. Mas aliança não. Oh, aliança é tão bom. Ai, como é bom ter aliança com pessoas, gente. Gente, por favor, tenham alianças leais com pessoas leais. É maravilhoso. Aí vem um detalhe. A resposta que elas dão. Maiara, elas não mentiram sobre o doce de leite.
Só que elas falaram uma coisa para Faraó que era verdade. Elas não disseram que elas temeram ao Senhor. Você precisa ter sabedoria para se posicionar contra o sistema. Quer saber, sistema? Te odeio. Não vai mudar nada. Eles vão dizer não. E vai continuar fazendo o que quer fazer. Eu vejo tanta gente se posicionando errado na internet. Eu queria fazer um curso de como se posicionar com sabedoria online. Gente, não gostou? Não fala, não precisa. Precisa. É porque eu acho que você não acha. Assim, às vezes eu olho os comentários, será que está faltando coisa para fazer? Se indispõe com situações desnecessárias. Eu olho assim e digo, Deus, como falta sabedoria para nós. Sabe por quê? Porque quando você fala demais, você não é ouvida. Quando você espera a hora certa de falar, todo mundo presta atenção no que você diz. A Bíblia diz que até o tolo passa por sábio quando ele fica calado. Olha que mulher inteligente. O que ela falou? Não, nada. Está mais ou menos assim agora. As hebreias não são como as egípcias. Elas são diferentes. As mulheres da igreja, as mulheres do coque, do reteté, as mulheres que amam a Deus, elas são diferentes. Elas não são como as egípcias. Não dá para comparar. Hoje, eu vindo de carro, eu buzinei para umas mulheres. Quem está aí? Elas estão aí? Estão lá, ó. Vocês pegaram lá no fundo. Tadinhas. E elas vieram cedo, tá? Porque eu cheguei aqui cedo. Eu estava vindo, eu sabia, hebreia ou egípcia. As hebreias tudo de terninho. Bolsinha de lado, pá, cabelinho na régua, tudo bonitinha. Brilho no rosto. Aí vinham as egípcias. Só ele não está indo para a conferência, não. Nós somos diferentes. Nós somos mais virtuosas, mais viçosas, mais fortes. Nós damos a luz mais rápido. É quem nós somos. As hebreias. As mulheres que Deus escolheu. Mas aquela guria ali, ó. Não entendo. Meu Deus, ela passa uma luta. Mas eu olho para ela, ela está sempre arrumada. E sempre com um sorriso no rosto. Gente, a maior qualidade, eu digo, das mulheres da minha família, para todas vocês, a maior qualidade que vocês têm, que vocês me ensinam, são mulheres resilientes. Eu lembro que um dia a gente estava na praia, né, tia? E não tinha padaria para comprar pão. E não tinha nada. E estava uma montoeira de gente na casa da praia da minha mãe. Lembra, mãe? Foi inesperado, a gente se reuniu todo mundo junto. Eu olhei para minha tia, ela olhou para mim. Se frai poá. E aí? Me arruma um cacho de banana. Farinha. Que nós vamos fazer banana frita com farofa e café. Daqui a pouco a mesa estava cheia. Porque não é o que você coloca na mesa, mas é o que está ao redor da mesa que é importante. As hebreias são diferentes das egípcias. Nós somos diferentes. Jesus. E essa diferença atrai. Eu encontrei uma pessoa muito especial no aeroporto. Deus responde às suas orações. Um dia, há uns anos atrás, eu estava lá no meu quarto, jogada. Deus, eu e as minhas orações, né? Eu me acabando. Deus, sabe que eu quero um dia, Senhor, eu quero muito um dia eu andar no aeroporto e as pessoas apontarem para mim e dizer: o que você tem? O que é isso que você carrega? Eu quero carregar a tua presença. Achei que nunca ia acontecer, aconteceu. Estou eu saindo saindo de uma aeronave, a gente cai, né? Não cai direto no desembarque, sai do portão. Entrei no hall
do aeroporto, encontrei uma moça já conhecida aqui da cidade, abracei ela, beijei ela, falei, ai que bênção, que tu tá aqui, tô orando por ti. Essa mulher deu um passo para trás e falou, meu Deus, o que tu carrega? Depois ela me mandou uma mensagem, eu nunca senti isso antes, o meu corpo é uma energia, uma coisa, eu quero sentir de novo. As hebreias são diferentes das egípcias. Deus derramou algo dentro de você, não é só para você. Ah, Jesus. Só que aí, gente, Faraó chama de novo elas. E agora ele está indignado. Porque diz assim: então o rei do Egito mandou chamar as parteiras de novo e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? O Senhor está levantando Sifra e Puá nas escolas e faculdades. Que se levantem as professoras aqui agora. Levanta. 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 Você é Sifra e você é Puá. O Senhor conta contigo nessa hora. Não sente, fique de pé. O Senhor conta contigo nessa hora. O Senhor vai te dar sabedoria. Eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor vai derramar sobre você habilidade agora de escrita. Você vai começar a escrever livros baseados em estudos científicos. Você não vai mais ficar amordaçada pelo sistema, mas você vai além. Você vai começar a pegar teses e você vai começar a construir. Vai sair daí livros. Eu tenho ilustradoras aqui, designers gráficas aqui. Fiquem de pé vocês também. Tem? Ilustradoras, mulheres que desenham. Fiquem de pé. A gente precisa de você também. Tem médicas aqui. Tem médicas, que se levantem as médicas. Que se levante as enfermeiras. Tem enfermeira aqui. Profissional da área da saúde. Que se levantem. Não se vendam ao sistema. Não se vendam ao sistema. Promovam saúde. O Senhor conta com você. Não matem os meninos. Agora deixa eu... Tem mães aqui? Levanta. Levanta. Todas as mulheres. O Senhor chama nessa hora você de minha Sifra e minha Puá. Eu conto com você nessa hora, para que você não se venda ao faraó, ao sistema de governo desse mundo. Posso te dizer uma coisa, não olhe para a política como esperança, olhe para Cristo como esperança. Deixem os meninos viver. Eu vi um chamado nessa noite. Eu vi o Senhor rasgando algumas folhas da vida de vocês, entregando para outras mulheres. O Senhor está dizendo: saiam daqui e não deixem mais um mundo de morte entrar dentro não só da casa de vocês, mas eu declaro que vocês irão para levar luz aonde vocês estiverem. Vocês são espiãs do reino de Deus, embaixadoras do reino de Deus. O Senhor conta com você. Você nunca mais vai entrar num restaurante como você entrava, numa loja como você entrava. A minha manicure, eu fazia a unha com as irmãs da igreja. E um dia o Senhor foi muito claro comigo: troca de manicure. Aí eu pensei, mas a fulana vai ficar triste. O Senhor falou: não, o teu rebanho é bem maduro, ela vai entender.
Porque tudo aquilo que você ensina, você desfruta, tá? Hoje de manhã, eu saí daqui, fui lá na lojinha e voltei e foi uma bênção. Uma bênção. Porque quando você traz o ensino, você desfruta. E eu fazia a unha delas, tudo cheio, e era só sertanejo universitário. Ah, que eu pego 2, pego 3, e eu não pego nada, diabo, porque o Senhor vai entrar aqui dentro, tu vai ver. Ah, porque eu conheci ela, tudo aqueles amor falido. Eu falei, mas Deus vai vir com restauração aqui dentro. Não sei se ela está aí. Eu só sei dizer para vocês que eu cheguei lá essa semana para fazer a unha com muito louvor para cima e para baixo. E Deus, escuta, ela se converteu, está congregando com a gente. Deus está transformando a família dela. Aí ela assim, pastora, a gente está trabalhando. Gente, eu me acabo, assim, meu coração não aguenta. A gente trabalha muito e a gente não vai conseguir se inscrever assim. Gente, vocês não vão pagar nada. Eu vou pegar o nome de vocês, eu vou botar numa lista de convidadas lá na frente. E vocês vão estar lá. Porque, ai, mas é só uma manicure. Ai, porque, sabe de uma coisa? Eu aprendi a valorizar o que Deus valoriza, o que Ele ama. O porteiro do seu prédio importa, a casa dele importa. Por onde você anda importa. Eu vi um chamado nessa noite. E Deus quer capacitar e habilitar você para não ser uma coveira, mas uma parteira que gera vida. Eu vejo Deus revolucionando consultórios aqui, trabalhos aqui, revolucionando sala de aulas, revolucionando escolas, revolucionando famílias inteiras aqui. Por causa de uma mulher que se posicionou. Nós temos um testemunho aqui hoje de uma mulher que estava querendo engravidar há 10 anos. Me contaram que estava uma gritaçada no banheiro, foram atrás. Teste de gravidez positivo na conferência. Se não é um sinal de Deus. Está aqui? 10 anos, não é? Vem cá. Vem cá. Olha que coisa linda. E ela é linda, gente. Nós abençoamos o fruto do teu ventre. E essa nova estação na tua vida. Deus vai te dar parteiras leais. Mulheres que vão trazer à luz aquilo que o Senhor está gerando. Nós nos alegramos contigo, com a tua casa, com a tua família. Em nome de Jesus, amém. Mas por muito tempo a gente estava pensando só na gente, né? Se desenvolva, cresça. É tão vazio algumas coisas se não tiver a presença de Deus como propósito. Quem disse sim essa noite para Ele? Agora você vai fazer uma aliança com Ele. Você vai dizer isso para Ele agora, não é para mim não. Eu não consigo enxergar. Na vida das mulheres lá da sua igreja, quando elas forem te contar, olha, está nascendo, não vai dar certo não, senão vai ser coveira. Está nascendo? Deixa eu te ajudar aqui. Eu já estou enxergando o que está nascendo. Você não vai mais usar a sua boca para amaldiçoar as crianças, as pessoas. Você vai começar a ter uma atitude diferente, porque você é uma geradora de vida. Uma geradora de vida. Eu queria chamar aqui na frente, mas não dá, gente. Que dó, né? Porque viria tudo e ia ser o caos. Mas aqui mesmo nós vamos orar. É um mar de mulheres que eu estou vendo aqui. E existe um alistamento para você. Um chamado para você.
Já está queimando no seu coração algumas coisas. Reunir mulheres na sua casa. Tem mulheres aqui que têm um chamado para ministrar o coração de mulheres, ao ministério de mulheres. O Senhor conta com você nessa hora. Algumas estão passando guerras. E o Senhor fala assim para você, ó: ei, para de olhar para a guerra. Eu sou o teu general no meio dessa situação toda. Estou te habilitando no meio da batalha. Tem gente que queria largar a mochila e dizer: ai, tá pesado, Deus. O Senhor está falando: pega a tua mochila de volta, que eu estou colocando coisas dentro dela que vão fazer todo sentido quando você chegar no destino. Nós vamos cantar essa canção como alguém que faz uma oração a Deus. Você vai cantar orando essa canção e se colocando nesse lugar de ser uma guardiã dos propósitos e da essência de Deus.